Resenha Esportiva. Apresentação Lucas Rezende. Comentários de André Melgaço, Leandro Dias e Bruno Souza. O melhor do esporte para você aqui no canal Repórter Vanildo Silva. A Resenha Esportiva está no ar. Um grande abraço pro meu amigo Graciliano e toda a turma. Tá aí curtindo aí esta resenha esportiva. Vamos trazer tudo e mais um pouco aí do futebol, viu? E este programa é uma parceria da IGR, o turismo levado a sério. Daqui a pouquinho eu vou estar trazendo aqui os nossos representantes. Estamos aqui com representante do Cruzeiro, do Atlético. Temos também aqui um representante que vai falar aí do Flamengo, do Corinthians, futebol internacional. Esse representante conhece de tudo e mais um pouco de futebol internacional. Daqui a pouquinho a gente vai trazer ele também, viu? Desde já, mandando aquele abraço para você que tá aí do outro lado curtindo esta resenha esportiva. Por aqui, Lucas Rezende com um sorriso aberto e com o coração cheio de alegria. Chegando aí um rapidinho apoio cultural, é rapidinho. Daqui a pouquinho eu já volto trazendo os representantes e falando aí da rodada deste final de semana. Daqui a pouquinho, não sai daí não, é jogo rápido. Em Maravilhas Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Estamos apresentando programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento Casa Nova Materiais para Construção. Apoio IGR Trilha dos Bandeirantes. Vanildo Silva. Opa, olha nós de volta, não te falei que era rapidinho? De volta aqui na Resenha Esportiva, nesta segunda-feira, chegando aqui com a Resenha Esportiva, trazendo tudo e um pouco mais, né, do futebol nacional e internacional. E eu quero estar aqui apresentando a nossa bancada aqui, que vai estar marcando presença com a gente aqui todas as segundas-feiras, não é mesmo? Eu quero estar conversando aqui, já apresentando ele, André Melgaço, representante do Cruzeiro. Boa tarde para você. Boa tarde a todos os telespectadores. A gente decidiu fazer essa resenha esportiva para comentar sobre os jogos dos finais de semana, sobre os grandes clubes aqui de Minas Gerais e do Brasil e também
Internacional. Então acho que vai ser uma resenha muito boa. O pessoal ligar mais sobre os times aí e a gente ter um debate saudável aqui. Quem é que não gosta de futebol, não é mesmo? Bom certeza. demais da conta. Estou aqui também com o representante atleticano, Leandro. Beleza, meu irmão? Lucas, um prazer. Primeiramente um prazer e agradecer, né, da gente falar de futebol e falar do que a gente gosta, né? Que é o nosso time do coração. É isso Vamos aí. resenhar muito, tem muita polêmica. Muita e a gente vai polêmica. levar isso aí até 1 hora de programa. Esse final de semana teve polêmica, viu? Estamos aqui também com ele, o Prof. O nome dele é Israel, né? Mas todo mundo conhece ele como Prof aí, conhece demais de futebol nacional e internacional. E o Corinthians, hein? Meu Deus do céu. Grande abraço, boa tarde pra você. Boa tarde a todos, boa tarde à bancada, boa tarde aos telespectadores aí que estão assistindo a gente. A gente está aqui com maior gratidão, né, por ter sido convidado por vocês, para falar inclusive do Atlético agora no primeiro bloco. E aqui eu vou ser neutro, né? Vou falar aquilo que eu penso. É isso aí. E no futebol internacional, a gente vai destacar aí a vitória do Barcelona em cima do Real Madrid e a vitória e o título inglês do Liverpool. É isso aí. De 90. E aquele pênalti no finalzinho do Barcelona e Real Madrid, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. No Arrascaeta. É, Ele pois- chutou o pé do cara e... É, vamos chegar lá também, vamos chegar lá. Então, nesse primeiro bloco aqui, a gente vai trazer o time do Atlético, né, que jogou no sábado. E até então, os atleticanos aí já estavam comemorando a vitória, Leandro, mas Que veio ali tristeza. aquele empate no finalzinho. Que tristeza. O que você tem a falar aí pra torcida atleticana? Ainda bem que eu tava com um copo de plástico na mão, porque se fosse de vidro ele tinha quebrado. Porque assim, Mirassol, né, a gente respeita, né? É um clube emergente aí, é uma SAF que tem 10 anos aí mas não dá para comparar, né, Lucas? É isso aí. O investimento que o Galo tem com o investimento do Mirassol. Isso. Só a folha do Hulk, né? Só para o pessoal, só para pontuar, só o salário do Hulk paga a folha salarial, André, do Mirassol inteira. É mesmo. Vocês viram no finalzinho do jogo os jogadores do Mirassol Mirassol, batendo foto com o Hulk, chamando a família, vem correndo, vem correndo. É a oportunidade que É a esses times têm, oportunidade. cara, entendeu? É uma coisa impressionante. O futebol hoje ele tá muito igualado, a meu ponto de vista, viu, André? Tá hoje- muito igualado. Hoje só a camisa não ganha jogo. Isto. Né? Isso Eu aí. acho assim, a gente entende o Galo, eu trouxe até uma cola aqui, o Galo está com 8 desfalques, sendo 8 desfalques, 5 né? titulares. Agora assim, ainda bem que não tem um gramado sintético, né, André? Se o gramado sintético tivesse lá, eles iam colocar a culpa já no gramado sintético do Galo. Então É assim, mesmo. mas falta elenco, né? Saiu o Arana, saiu o lateral esquerdo machucado também por contusão. Aí teve que improvisar um zagueiro na lateral esquerda, que é o Júnior Alonso. Não entendi a substituição, porque que o Igor Rabelo não entrou na zaga, sendo que ele já está à disposição, né? E assim, falta elenco à altura para substituir. Se o Hulk sair, antes aqui a gente está fazendo uma resenha com o André aqui, e se o Hulk sair do time? Né? Acabou. A gente não tem um camisa 10. Hoje no Galo falta um camisa 10. Falta um ganso. Entendeu? Desde que o Nacho saiu, o Atlético Não tem. ficou. A gente Tá, estava até tá, comentando aqui sem- antes, né, Luquinha? Né, Leandro, que o time do Galo, ele tem um excelente time, porém um elenco razoável. É isso aí. Então os Isso 11 aí. jogadores do Galo, quando o time do Galo tem os 11 principais ali, ele é um time muito forte. Tanto que foi vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Libertadores ano passado, né? É o atual campeão mineiro, não é à toa. Porém, quando os grandes jogadores, né, têm algum tipo de contusão, né, ou são suspensos, então a reposição do Galo não é à altura, né? É assim, semifinalista da Copa do Brasil e semifinalista da Libertadores, mas arrastando para não cair para a segunda divisão no Pra não Campeonato cair pra Brasileiro. segunda Mas divisão. porque a falta de elenco que teve ano passado, esse ano ele continua. Esse jogo contra o Mirassol, eu fiquei impressionado de ver a defesa do Atlético, principalmente no primeiro gol ali. Eu fiquei impressionado com aquilo ali. Não, eu não fiquei. Eu vou te falar que na hora Você já que eu vi a estava escalação... Não, você coloca 2 zagueiros, que se eles treinaram junto aí 2 dias foi muito. É, Né? verdade. E não são 2 reservas imediatos, né? 2 zagueiros que não conseguem jogar. A formação do time do Galo ali, para mim, tinha que ser o Rubens na lateral esquerda, deixar o Alonso, que é o zagueiro de ofício, ali atrás, para segurar a bomba ali, né? E colocar o Falso Vera. Aí vem falar, o Falso Vera machucou, não está em condições físicas. Por que o Falso Vera foi banco? Sendo que ele é um volante. Ele poderia entrar no lugar do Rubens no meio de campo,
jogar o Rubens, que é o coringa do time do Galo, né? Ele poderia jogar na lateral esquerda. Tá mais acostumado a fazer posição de Já Mais tá, acostumado. isso. Então, assim, aí vem falar assim, é o Mirassol. É igual aquela fatídica frase do Thiago Neves. Se não ganhar do Mirassol, né, vai ganhar de quem? Entraram com esse pensamento, infelizmente, E falando cara. em Mirassol, o time do Mirassol é um time bom ou um time ruim? Uma pergunta para os atleticanos aí. Não, assim, pelo investimento do time, hoje o Mirassol, ele tá na frente do Galo. O Isso Mirassol, pra mim já é no ano suficiente. passado, ele meteu 4x1 no Grêmio. 4x1 no Grêmio. Mas eu queria saber por conta de outra coisa. A única Luquinha. derrota que ele teve foi pro Cruzeiro. É, porque quando o Cruzeiro ganhou do Mirassol na primeira rodada, era um veio. time péssimo. E vem. Agora já E vem vem. um time mais ou menos já, né? Então quer dizer que agora ele já melhorou. Não, inclusive, fez a então, apresentação assim, do lateral esquerdo Reinaldo, que destacou no São Paulo. Tá saidinho esse representante do Cruzeiro aí, hein? Deixa. Mas infelizmente A os hora atleticanos têm que escutar, Não, porque aqui. Ele tem razão, cara, infelizmente. A hora do Cruzeiro vai chegar aqui, a Nós ganhamos resenha do 2x1 no Cruzeiro. primeiro jogo, né? No Mineirão, gol do Dudu Eu e do tenho certeza. Gabigol. Né? Eu lembro que o Gabigol, o Dudu só faz gol no Mirassol, nesses times, né? Então, agora a gente vê que esses times igual o Mirassol, né? Na verdade, o Brasileirão é um campeonato muito competitivo, né? Não tem jogo fácil, né? Pra Não tem. ninguém. Tem, não. Então, tem. qualquer time que você ganha, que seja dentro de casa, o mais fraco, você ganhou 3 pontos, então, com certeza, é um jogo que vai dar um suspiro muito grande lá na frente. Hoje o Atlético e Cruzeiro, eles estão numa situação que não tem que jogar bonito, não. Né? O Galo é o primeiro na zona de rebaixamento, né? O 17º ali. E hoje não tem que ter conjunto, jogar lindo, maravilhoso para cativar Verdade. a torcida, não. eu Tem que recebi fazer um 3 zap pontos, aqui cara. de um atleticano que ficou um pouco decepcionado com você. Porque na hora que o André falou, você falou questão de ter razão, a pessoa esperou você, como representante atleticano, falar assim, o freguês sempre tem... Não, mas aqui, eu tô esperando. Não, porque assim, eu deixo falar, sabe por quê? Porque todo cruzeirense gosta de falar do Galo. Ixi. Né? Eles têm um prazer de falar do Galo, né? É complicado a gente argumentar com o Cruzeirense, um time que ficou em 6º do Campeonato Mineiro, com 0 pontos na Sul-Americana, né? Meu É um Deus time, do céu. não é o Barcelona, deve ser o Barcelona de Guayaquil, né? Não é das Ô, Américas, prof, interfere aí. O que você acha dessa discussão sadia aqui? Não, eu vou olhar por outro lado. Eu vou olhar a Ao lado organização do time do Mirassol, que é um time que tem 3 acessos seguidos, vem da Série D para Série A. Aquele Reinaldo que era do Atlético. Inclusive, tá lá, o fiquei presidente surpreso. da SAF é o prefeito de Mirassol. É um cara que é apaixonado por futebol. E eles contrataram jogadores experientes para essa temporada. Pontuais. Contrataram o Cleis, que era do Cuiabá, contrataram o Walter, goleiro do Cuiabá, contrataram o Reinaldo, lateral esquerdo, cancelamento lateral. Isso. Então você vê a organização da SAF. Quando uma coisa é organizada, ela dá Isso. frutos. E se Você continuar tem um desse time jeito que aí, pode não vai cair não, tá? Vai se manter. Não. Vai se E manter. falando no Reinaldo, que é um lateral esquerdo, é um dos artilheiros do brasileiro, né? Acho 4 que- gols. né? Pois é. Lateral E é esquerdo. muito bom na bola parada também. Sim. Tá atrás aí só do Arrascaeta, né? Falei em Arrascaeta, alguém já falou que você parece com o Arrascaeta? O futebol então é igual, né? Ah, pelo amor de Deus. O Arrascaeta Eu achei que você ia falar que você queria aparecer com ele no finalzinho do mês, aí seria bom, né? O Aparecer com ele no Arrascaeta- finalzinho do mês. Ô, Luquinha, vamos te cortando aí. Pode, fica à vontade. Meu tempo é curto, porque depois eu vou ter que escutar só de Cruzeiro. Mas Só eu- lembrando, gente, eu que a vou gente vai interferir. falar agora nesse primeiro bloco do Atlético, né? Igual a gente já tá falando. E o segundo bloco, Cruzeiro tem bem mais assunto, tem bem mais polêmica do Cruzeiro nesse segundo tempo. E o Dudu, hein? Dudu, vai embora. Deixa eu só, antes de você trazer o resto da matéria do Atlético aí, você que tá aí assistindo a resenha esportiva, você pode estar mandando a sua mensagem de texto aí no 379-9861-4748, repetindo 379-9861-4748. Você pode mandar o seu recado, deixar sua sugestão, alguma coisa aí que vocês queiram que a gente fala. Pode estar mandando que o Bruninho tá ali, vai estar passando o recado pra gente. Lembrando que tá aqui marcando presença também o Leandro da L7, o Anderson também tá aqui marcando presença, é cruzeirense também, representante cruzeirense aqui também com a gente, viu? E eu não posso deixar de falar também aqui do nosso âncora, né, que é o Vanildo Silva. O nome do canal é o canal do repórter Vanildo Silva, que tá aí abrilhantando aí com esta resenha. Leandro, prossegue, meu amigo. Cara, vamos falar aí, né? Acho que o mais importante é a gente falar do jogo contra o Mirassol. Eu já falei, eu não concordei com a escalação, o time que saiu jogando, né?
E aí vem as substituições, né? O Galo ganhando de 2-1. Depois eu vou falar de juiz, né? O juiz que pede desculpa para um atleta depois que dá o cartão amarelo. Foi, né? Fiquei por entender aquilo também. Então, assim, 37 minutos. O Galo estava dominando o jogo contra o Mirassol, entendeu? Eu não entendi porque tirou um atacante com 37 minutos e colocou um zagueiro. O Cuca, literalmente, o time perdeu de 2-1 em casa, com a torcida inflamando lá. Tirou um atacante e colocou um zagueiro, ele chamou o adversário para cima. Chamou. Eu observei que foi um Chamou erro. um adversário para cima e as peças que ele colocou, e infelizmente, cara, eu respeito muito a pessoa do jogador Bernard. Estou falando em momento algum do Bernard aqui. O Bernard é um jogador que, cara, infelizmente, ele já teve todas as chances para jogar no time do Galo. Já foi de titular, já entrou com 30 minutos, já entrou no segundo tempo, no intervalo. Infelizmente, cara. Tá jogando com o nome. Não, mas quem fez o nome do Bernard, gente? O Bernard, quem fez o nome dele chama-se Ronaldo Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho. O Bernard, quando ele veio pro Galo, 2010, ele é de Belo Horizonte, né? Ele foi emprestado pro Democrata de Sete Lagoas. A mesma coisa que o Galo fez com o Marcos Rocha, que emprestou ele pro América para dar rodagem, né? Isso. O Galo fez com o Bernard. Aí o Galo montou aquele time de 2013, precisava de um jogador veloz na ponta esquerda, falou assim, a gente tem tá no Democrata, vamos chamar o Bernard de volta. E realmente estourou. Porque as enfiadas de bola do Ronaldinho Gaúcho, as tabelinhas que o Tardelli deixava ele na cara do gol também. No final do ano apareceu uma proposta e vendeu mesmo, e vendeu muito bem. O time era bom, o elenco era bom. O elenco era muito bom, né? Contribuiu muito para que ele destacasse. Isso, cara, isso é fácil de entender, porque depois que ele foi para a Inglaterra, ele só foi para times medianos, até que o Galo foi buscar ele no time da Grécia. Verdade. Futebol da Grécia a gente não entende nada, a gente nem fica sabendo do futebol da Grécia. A gente sabe, tem Panathinaikos, tem os times de lá. E o Galo... Mas um cara, velho, que tá em plena atividade, jogando no futebol da Grécia, será que não é muito perigoso investir nesse atleta? Tá certo que ele veio de graça, o Galo não pagou grana, ele estava em final de contrato lá. Mas assim, eu acho que pelo salário que ganha, eu acho que, cara, não tem que tentar mais. Não tem que tentar mais, infelizmente. Eu acho que se chegar uma proposta, não tem os 7 jogos ainda, né? Que se jogar os 7 jogos, você não pode se emprestar para nenhum time da Série A, mas não tem os 7 jogos. É assim, cara, é torcer para aparecer algum time da Série A aí. Sport seria um ótimo time para o Bernard. Juventude, né? Uns times. Ceará seria um bom time para o Bernard. Aqui, infelizmente, não deu liga, vai sofrer cara. tanta pressão, né? Não, e assim, ele veio... Com o Mirassol, vocês vão perder com o gol de no segundo turno. Eu cheguei a pensar no Mirassol, na hora que ele tava falando, eu falei, vai falar o Mirassol, quer ver? Vai ser a famosa lei do ex, Lei né? do ex, pois é. Mas assim, cara, isso é bom até pro atleta, porque ele vir direto pro time do Galo, sente a pressão. Apesar que o cara tem 32 anos, ele só não tem tamanho. O cara para 60 quilos, é quase um saco de cimento. Então, assim... É um reserva absoluto hoje, né? Mas não tem, cara, não tem. Então coloca ele ali. Discutir com o Hulk, Rony, com o Bernard. Não, assim, é um verdade. reserva terceiro ou quarto lá. Né? E se você colocar ele vindo de trás, né? Vindo de trás dos atacantes ali, ele vai jogar ou no lugar do Gabriel Menino, quando o Gabriel Menino ele joga um pouco mais adiantado, ou o Scarpa. Igual assim, o Gabriel Menino tá machucado. O Scarpa saiu, coloca o Bernard, não tem um reserva imediato. Entendeu? Verdade. Se o Gabriel Menino tivesse, se ele não tivesse machucado, igual nós vamos falar da lista de lesões aqui no Galo, se não tivesse machucado, quem entraria no lugar do Bernard seria o Gabriel Menino. O Gabriel Menino que faria aquela meiuca ali. Entendeu? Então, assim, aí para ajudar ainda mais, né, vem uma arbitragem assim, que o juiz quis deixar o jogo correr. Vamos deixar o jogo correr, não dou qualquer faltinha, não. O Galo sofre um pênalti, né? O jogo empatado. E o VAR chama o Galo para avisar que tinha um pênalti, uma falta antes no meio de campo. Vamos começar falando aqui da zaga, o Batalha. Uhum. O Batalha, assim que o Batalha foi embora, o Lianco foi pra zaga, aí em vários grupos, torcida do Atleta nem lembrando do Batalha. Mas só que agora voltou a lembrar do Batalha de novo.
Pra mim o Porque Batalha... o Lianco tá machucado. E o Batalha E era o, o Coringa, né? e o Batalha era o Jogava tanto Coringa. volante como Era de zagueiro. isso aí. Isso o aí. Batalha ele não tinha nem que cogitar tirar ele do time, né? Porque um volantão que lembrava muito Leandro Donizete, lembrava Pierre, e o Galo nunca mais teve. Além do que era um volante, um zagueiro mesmo que fazia de vez em quando, que tinha uma boa bola aérea demais. Fazia gols ofensivamente e defendia bem lá atrás. Exatamente. Então, e o Atlético foi embora. Quis ir embora, então não tem que segurar mesmo. O jogador, quando fala eu não quero ficar mais, não tem que segurar. Tem que pegar a mala embora. Tem que pegar a mala embora. Tem que deixar embora. E Mas assim, eu acho que tinha que trazer algum jogador a altura, né? O que falta é quando perde jogador igual Batalha, né? Nesse caso, perdeu pro jogo o Lianco, você perde aquele jogador que tem aquela liderança, né? Aquela garra, aquela vontade, né? O Isso aí. Gemerson também, Que é o que o Cruzeiro- eu acho o Gemerson um bom jogador. Bom jogador, verdade. Ele tava meio que brigado com a torcida do Atlético, É. né? Por causa de algumas atuações. Ele foi infeliz em fazer alguns gols contras em clássico. Isso, né? é. Marca o jogador. E ele fez o gol ontem do Grêmio. Mas ele é um jogador que ele é revelado no Atlético. Exatamente. Ele é um jogador bom. Não, mas- Ele era cotado à seleção brasileira quando ele surgiu. Isso, foi Gemerson, isso. inclusive, Na a primeira gente gosta passagem. muito dele, né? Um ótimo jogador. Não, eu Principalmente não, em clássico. eu particularmente não era muito fã dele, não. É para compor elenco. Para Compor compor elenco. elenco. Mas é o que está faltando pra no compor Atlético elenco. hoje, a composição de Justamente. elenco. E o que a gente estava falando aqui, Luquinha, o que é o diferencial desses jogadores que têm essa vontade, né? É o que aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro montou um elenco estrelado, né, com várias peças caríssimas e deu certo agora com os jogadores menos badalados. Mas por quê? Exatamente. Agora pode exigir, né, pode ter uma cobrança maior nos jogadores e eles estão correspondendo dentro de campo, né, o que é muito importante. Isso aí, é verdade. Então, vamos lá, vamos torcer, né? Amanhã tem o Maringá, 7h30, um jogo fora de casa, válido pela Copa do Brasil. O Galo vai aí com uma série de desfalques. E o Maringá hoje é terceiro colocado na série C. Né? Mas o Maringá foi finalista do Campeonato Paranaense, eliminando o Curitiba e eliminando o Atlético Paranaense. A gente está aqui com 2 minutos, antes de chamar aqui mais um intervalo. Falar em Maringá, eu queria abrir um parênteses aqui sobre essa CBF. Porque tá uma pouca vergonha. Olha para vocês verem. O Atlético teve uma logística muito complicada para esse último jogo. Uma viagem que era para ser de 2 horas, foi de 8 horas. Isso aí cansa os jogadores, que já vinha de um jogo fora. Sul-Americana. E o que acontece? Viajou, jogou, mas aí o que acontece? O Atlético vai ter o próximo jogo agora do Brasileiro só na segunda-feira que vem. A CBF me marca esse jogo amanhã. Os caras tá cansado. Você concorda comigo, prof? O apelido dele é prof, gente, para você que tá aí no canal aí, assistindo a nossa resenha, o apelido dele é prof porque ele é um professor, um excelente professor, né? Da aula aí na cidade aí. Então, o que acontece? Você que conhece mais do que a gente aqui, não tá errado essa logística? Por que não marca esse jogo para quinta-feira, quarta-feira? A CBF tá uma bagunça. Tá uma bagunça, tá uma bagunça. Hoje não contratou técnico, agora eu tava lendo que praticamente acertou com o Ancelotti. E a gente vai chegar lá que eu quero comentar sobre esse Ancelotti aí, viu? Eu já quero até dar uma palhinha aqui, ou Ancelotti ou Jorge Jesus, porque o time do Jorge Jesus tá querendo o Ancelotti também. Se ele for pra lá, aí o Jorge Jesus vem pra seleção. O problema é que tá começando a CBF, começa errado, não tá começando de cima para baixo, né? E tem que ser o contrário. Não cuida nem do pessoal que tá aqui, dos juízes, e já tá querendo contratar um treinador, né, do Real Madrid. E se vier um treinador de fora, o do Real Madrid, ele vai assustar com a cultura do futebol brasileiro, tá? Isso. Ele não tá acostumado com isso, não. Uma desorganização. Mas eu torço pra ele vir e consertar isso aqui, porque tá uma bagunça. Não, pra consertar ele tinha que ser presidente da CBF. É verdade. Mas só que o que mais me indignou foi todos os clubes votar para esse atual presidente continuar. Mas aquilo ali pra mim foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Ô Lucas, eu não posso afirmar nada, mas as federações hoje, a Mineira, a Paulista, a Carioca, eles recebem uma mesada, né, da CBF. Então quem que vai largar essa boquinha? Não vai, cara. Ganhar aí 250 mil por mês que a CBF paga para cada federação mineira. Que trabalho que a Federação Mineira tem que fazer o Campeonato Mineiro? E o resto do ano? Né? Não tem jeito. Quem que vai tirar essa boquinha? Mas vamos lá que meu tempo tá acabando. Ó, próximos jogos do Galo. Galo e Maringá, terça-feira. Segunda-feira, Galo e Juventude. Depois, Desportes Uiquique, quinta-feira, válido pela Sul-Americana, 19 horas. Depois o Galo pega o
Fluminense, domingo. Tomara que seja o jogo da volta da nossa casa, da arena, do gramado sintético. E torcer, né, para os lesionados voltem rápido aí, né? Porque tá fazendo falta. Beleza. Beleza? A gente vai para um rápido intervalo. Assim que a gente voltar, a gente já vai estar mandando aqui um pacotão de alusão, que tem muita gente participando com a gente aqui. Muito obrigado pelas sugestões aí, muita gente mandando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai estar mandando aquele alô, alusão para você que está aí do outro lado, para você que está aí curtindo esta resenha esportiva. E lembrando que no segundo bloco a gente vai trazer as notícias do Cruzeiro, que ganhou ontem 1-0 em cima do Vasco. É daqui a pouquinho, já já a gente volta. Em Maravilhas Casa Nova Materiais para Construção. Temos Selfie Color da Souvenir com mais de 1.500 opções de cores disponíveis. Madeira de tuturubá, roxinho e paraju em todos os tamanhos. Variedade em pisos cerâmicos e porcelanato. Pensou em construir? Pensou Casa Nova. Liga lá, 3272-1400. Estamos apresentando programa Repórter Vanildo Silva. Oferecimento Casa Nova Materiais para Construção. Apoio IGR Trilha dos Bandeirantes. Vanildo Silva. Opa, de volta aqui na resenha esportiva nesta segunda-feira gostosa. Já chegou a noite, né? Agora há pouco era boa tarde, agora já é boa noite. 6h mais 7. Eu quero estar mandando aqui um grande abraço para você que tá aí do outro lado curtindo essa resenha esportiva. Um grande abraço pro Vinícius César, tá aí ligadinho com a gente. Boa tarde, meu brother. Valeu pelo carinho sempre da grande audiência. Carolina Melgaço. Quem que é Carolina Melgaço, hein? Quem que é? É minha dona. Ai. Um grande abraço, viu? Muita gente aqui dando sugestão. A gente teve um pequeno probleminha de áudio aqui no comecinho, mas é o primeiro dia. A gente pede a paciência de todos vocês aí. Eu sei que vocês têm. O Erickson Fernando, o famoso Balrog, tá show de bola demais. Tava precisando demais disso aí em Pequi. Valeu demais, meu brother. Jefferson Moreira. O prof tá com volume baixo, já aumentamos o volume do prof aqui. A Silvana, mandando um grande abraço pra Silvana aqui também, atleticana nata. A Silvana conhece bem de futebol, né? Eu fico vendo ela comentando aí. O Daniel Magno, um grande abraço. Eu não vou falar o que você escreveu aqui não, tá? Não vou falar de jeito nenhum o que você escreveu aqui, viu? Lianco é um monstro, faz muita falta. Com o Cássio? Ele tava bravo com o Cássio, aí ontem ficou mais calmo, o Cássio salvou o Cruzeiro. Pois é.
O Anderson Martins, prof, grande abraço. Vai, Hulk, tá falando aqui o Anderson Martins também aqui. O Fabiano Lopes, melhoras aí no microfone do prof, já melhoramos já. A Silvana tá falando aqui do excelente time do Mirassol. O Hélio Pereira, um grande abraço aqui também, aqui, tá aí ligadinho com a gente aqui, o Silvério Rezende. Problema do Atlético é falta de pagamento. Será? O Hélio Pereira dos Santos tá aí também. E o Corinthians? Já a gente vai falar do Corinthians. O Rael tá aqui pra tá falando do Corinthians daqui a pouquinho, ó. Libério Duarte, coloca o Lucas no lugar do Bernard, craque. Parabéns, toda boa tarde. Estou ouvindo aqui, amigos. Um grande abraço, Libério. Ele tá lá na Grande BH, hein? Eu acho que ele tá lá na Grande BH. Um grande abraço aí pra galera de BH curtindo a gente aí. Hernani Araújo, um grande abraço pra você aí. Enfim, muita gente participando. Daqui a pouquinho a gente volta mandando mais alô aqui. Rodrigo Romano, um grande abraço pra todos vocês. A gente volta agora falando do time que ganhou esse final de semana aí. Tava aí com problemas aí com vitória e... foi uma vitória até bacana em cima do Vasco, André. O que você me fala aí do... Opa! Que é isso? Que é isso aí, ué? Surpresa pra mim aqui, o bicho vai pegar mesmo, hein? Na hora do Galo, teve isso? Não, então, esse diretor aí, eu vou te falar. Acho que ele tá com a camisa do Cruzeiro por baixo ali. Sei não, viu? Mas teve, gente. Tá escutando? Vanildo é Cruzeirense, já tá explicado. O Vanildo é Cruzeirense, é o nosso diretor que colocou isso aí, viu, gente? Um grande abraço aqui pro Carlinhos, o Carlinhos taxista. Carlinhos, valeu aí pelo carinho da grande audiência, viu? Parabenizando aí os participantes aí e tá gostando demais do programa. André, e o Cruzeiro, meu amigo? Ontem nós fizemos um jogo mediano, porém uma vitória super importante, né? É um jogo em qual o Cássio, né, nosso goleiro, foi o melhor jogador em campo, né, se redimindo do último jogo, então pegou muito. O que eu falei, né, o time do Cruzeiro contratou vários jogadores, né, estrelas no futebol brasileiro. Porém, o que está fazendo a parte são os jogadores que não chegaram com a estrela, né, são os jogadores que estão jogando com garra. Né, eu acho que ontem a gente deu para ver mais uma vez aí o dedo do nosso professor, né, do nosso técnico, que está escalando o time conforme ele acha o melhor, né? O que me deixa muito feliz em saber que o presidente e o técnico estão trabalhando em conjunto para fazer com que os melhores jogadores naquele momento estejam jogando. Então a gente vê estrelas que de vez em quando a gente fica um pouco até assustado, Dudu, Gabigol, tudo no banco de reserva, mas está vendo que os que estão jogando no lugar deles estão dando bons frutos. Mérito do técnico, né? Mérito do técnico. Fiquei impressionado de ver o técnico ter peito para sentar Dudu e Gabigol, que foram as duas grandes contratações do Cruzeiro, juntamente com o Cássio, que você acabou de falar aí. E o Cássio ontem deu dó dele na hora que eu vi ele chorando ali no finalzinho, viu? Um cara com a bagagem que ele tem e passando por esse momento difícil, que ele foi muito criticado no meio de semana, Sim. né? E ontem ele salvou o Cruzeiro. No mínimo 3 defesas ali que ele fez ali que poderia estar contando como gol, viu? Mas prossegue aí. Eu nunca critiquei, né? O Cássio é um grande goleiro, né? Cássio, eu nunca critiquei. O melhor goleiro do mundo, né? Depois de ontem, então, nossa senhora. Mas o Cruzeiro vem fazendo jogos medianos, mas pelo menos consistente, né? O que não tinha ano passado e no ano retrasado. Então a gente, hoje, eu posso falar que a gente pode falar quem é o time do Cruzeiro titular. Foi o time que jogou ontem. Esse é o time titular. Um time que tem muita garra, né, que tem talvez pouca técnica, né, mas tem muita garra. Todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. Tem jogadores que até ano passado ficavam no banco, quase que não entravam, né, tipo do Lucas Silva, que estão entrando, tá com o capitão, tá jogando muito. Né, o Christian, que chegou e como jogador de não tanta relevância, que tá correndo muito, tá jogando muito. Né, o Caio Jorge, que vem correndo muito no jogo, sabe, ajudando muito o sistema defensivo, marcando gols, né? Então, portanto, deixou até o Gabigol no banco. Então, acho que o time tá sendo um time muito compacto e eu acho que isso que importa, né? O treinador pôs o dedo dele, mexeu, escalou do jeito que ele acha e, graças a Deus, tá dando certo. Quem que é o lateral direito do Cruzeiro hoje? É o Fagner? Hoje é o Fagner, né? Jogou o Willian tá machucado? ontem. O Willian tá machucado, mas mesmo se tivesse
normal, o lateral direito hoje titular do Cruzeiro É o Fagner. que Fagner vem marca jogando bem. muito. Eu Marca fico por bem. entender por que agora que ele pegou o titular no Cruzeiro, porque eu acho ele um excelente jogador. Mas o William foi considerado o melhor lateral direito do Brasil ano passado. Aí eu não do concordei, Do não campeonato concordei. brasileiro. Né? O William é muito bom no apoio, né? Isso. Infelizmente deixa muito a desejar na parte defensiva. Na parte defensiva. Bom, eu não... O William foi um excelente Não jogador entendo ano de passado. Cruzeiro, tá? Ele foi um excelente jogador ano passado, o William, até no meio do campeonato. Né, qual o Cruzeiro estava disputando vaga na Libertadores, né? Chegou algumas vezes querer disputar até o título, né? Ficou em terceiro, quarto colocado. E depois foi caindo, e assim o William caiu junto, né, com o time. Então ele foi um excelente lateral até o meio do ano. Né? Mas agora o Fagner chegou muito consistente, muito forte na zaga. Ontem fez belas jogadas no ataque também, inclusive deu uma caneta, fez uns cruzamentos bons. Então foi um excelente jogador. Fora aquele espírito guerreiro, né, que ele tem, né, desde a época do Corinthians, né? Ele joga sempre com a determinação muito grande, então isso até inspira os outros O jogadores. William destacava muito com o Seabra, né? Isso. Que Verdade. montava um esquema ali, colocava 2 volantes marcador para os laterais poder apoiar mais. E para mim foi uma decisão errada demais da diretoria do Cruzeiro ter mandado o Seabra embora ano passado. Tanto é que o Seabra esse ano tá fazendo um excelente trabalho no Bragantino. O Justamente. Bragantino É está verdade. indo em Que é o quinto terceiro lugar no colocado. campeonato. Terceiro. colocado na frente do Cruzeiro. O Sebra Ganhou tá fazendo 4 um excelente. seguidas, né? Pra mim, Além o de tiro no livrar pé o que o Bragantino Cruzeiro ano passado deu, do rebaixamento. o tiro no pé que o Cruzeiro deu foi ter mandado ele embora mesmo, Seabra. viu? Técnico Mas precisa de tempo. Foi né? ele E que aqui teve no aquela Brasil, polêmica do infelizmente, áudio vazado do Pedrinho? Foi ele, não foi? Foi o Seabra que teve aquela polêmica que o Pedrinho falou que se não, Não, foi contratar... Não, foi o Diniz. Foi o Diniz. Foi o Diniz que falou isso? Se não contratasse, não foi o Seabra, A gente. briga mais do Pedrinho começou com o Diniz. Foi? Foi. Gente, eu acho que teve uma coisa com o Seabra também. Os cruzeirenses de plantão mandam no chat pra mim aqui, ó. Por falar em chat, deixa eu só tá mandando um abraço aqui pro Luiz Guilherme Barbosa, que tá falando aqui, ó. Na resenha esportiva tem que rolar a bomba. A bomba, ô Luiz Guilherme. A sua sugestão muito bem dada aqui. A gente chegou até a conversar em off aqui sobre essa bomba. Cheguei a falar com a nossa produção aqui e não passei a bomba pra eles. Mas o próximo programa a gente vai trazer essa bomba aqui, porque essa bomba já fez muito sucesso no bomba é passado. antiga, né? Essa bomba é antiga. A gente tá precisando mesmo de trazer essa bomba aqui, viu? Mas, Inclusive hoje temos uma aí, né? pois é. Tinha que ter essa bomba aqui mesmo aqui. Mas por falar em bomba, a gente não tem ela aqui. André, vamos lá então já para os lances mais polêmicos, né? Essa saída, não saída do Dudu, o que você me fala? Olha, o Dudu é um grande jogador, né? Como todos nós sabemos, é um jogador super vitorioso por todos os times onde passou. Um jogador que sempre tem a dedicação em campo muito boa. Eu, inclusive, acho que ele vinha fazendo bons jogos pelo Cruzeiro, porém ele não entendeu que agora o Cruzeiro tem um dirigente que realmente coloca o dedo e escala quem está achando melhor. Então o Dudu, que realmente é um jogador que sempre foi titular, sempre foi um grande jogador, né, não conseguiu compreender como que o Cruzeiro está hoje. Então deu uma declaração muito infeliz, falando que não estava contente por estar no banco de reserva nos últimos jogos, e o treinador optou por não levar ontem ele para o jogo. Que no meu ponto de vista foi uma decisão correta, mostrando que o Cruzeiro hoje tem comando. O Cruzeiro hoje tem treinador que fala, né, e o presidente não interfere. Então, assim, eu achei uma postura muito boa do Pedrinho, né, deixar isso acontecer também, mas uma postura muito infeliz do Dudu, né? Então, acho que o Dudu é um jogador muito experiente, 33 anos, eu acho que não precisava dessa declaração. O que ele precisa fazer é o que o Gabigol vem fazendo. Porque o Gabigol, né, todos falam, a gente vê, né, as entrevistas de todo mundo, por mais que ele esteja no banco, ele é o jogador que mais corre nos treinos. Verdade. Quando entra nos jogos, corre muito, inclusive no jogo, né, de meio de semana, jogou muita bola, fez 2 lances muito bons pro Lautaro Dias fazer o gol, infelizmente que erraram, mas é um jogador que entrega muito dentro de campo, mesmo estando no banco. E eu vou falar com você uma coisa. Eu não sei se você sabe, com certeza sabe, no meio da semana retrasada, alguns jogadores do Cruzeiro reuniram, não chamaram o Pedrinho lá no centro de treinamento, mas foram lá na sede do supermercado BH e tiveram uma conversa muito sadia com o Pedrinho, pedindo carecidamente para não estar levando para a imprensa problemas do Cruzeiro que poderia ser resolvido nos bastidores. Até aí bacana, parabéns, o Pedrinho, como um bom gestor que a gente sabe que ele é,
acatou, escutou. Mas o que acontece? O Dudu vai, depois de um jogo que o Cruzeiro não foi bem, dá uma declaração dessa. Resumindo, pede o presidente para não fazer, mas vai fazer? O jogador vai fazer, então tá errado. O jogador tá errado, profissional, ele precisa entender que ele não vem com garantia de ser titular. De ser titular. Se ele custou 50 milhões, 200 milhões, tem um salário aí de 1.800.000, cara, não tem. Agora, se tiver a cláusula no contrato dele lá, eu estou indo para ser titular, beleza, mas não tem. Agora o jogador, ele chega aqui, ele vê quanto que o Dudu ganha, o André? 1,5 milhão para cima, Isso né? aí. 1.800.000. Aí ele vê o reserva imediato dele, ganha 600. É muito dinheiro. Eu falei assim, como é que eu fico... Como que eu sou reserva de um cara que ganha 600 mil? Será que esse cara joga melhor do que eu? Agora tem um Falta lado baixar positivo. a bola, falta baixar a bola, humildade. Igual assim, é um jogador que estava em inatividade, né? No Palmeiras, ele não vinha jogando Palmeiras. Em vinha de lesão, né? O cara, em vez de aproveitar a oportunidade, cara, tá pegando o ritmo, vão devagarinho, o técnico tirou, corre atrás nos treinos, busca. Quando entrar no segundo tempo, eu tenho certeza que ele ia entrar no segundo tempo no jogo contra o Mirassol. Olha, o Dudu, ele não está sendo dispensado, bem dizer, do Cruzeiro, tá para ir embora por causa dessa entrevista que ele falou. Porque tem o lado positivo e tem o lado negativo dessa entrevista dele. Lado positivo, por quê? Demonstra que quer jogar. Ele não quer ir só buscar o dinheiro. Tem que olhar por esse lado. E agora, pelo que eu conheci dele, esse tempo que a gente jogou, isso aí são palavras do Felipe Melo, né? O que acontece? Ele nunca faria isso, pedia a cabeça do treinador. Tem alguma outra coisa interna ali, mas ele não acredita que possa ser isso. Agora fica isso no ar. No ar, né? Fica no ar. Eu lembro Por que tá para ser dispensado? Mas a multa rescisória para ele ir embora, você sabe qual que é a multa A gente rescisória? checou aqui até na Itatiaia, né? A multa rescisória para o Dudu ir embora é algo de 60 milhões de reais, ou seja, Difícil. completamente inviável, né? Não vai. Mandar ele Não, embora. e depois que saiu na mídia, né? O gesto do Pedrinho, né? Falando assim que ele vai vazar. Vai vazar. Quem quiser contratar o Dudu, vai esperar A janela. a água bater lá em cima, porque sabe que ele tá com uma crise interna dentro do clube. Ninguém vai chegar pagando 60 milhões. Daqui uns 3 meses, realmente, ele não vai julgar, o Pedrinho vai abaixar essa multa. Bom, eu já sei não, né? A gente lê aí as reportagens. O Botafogo já tem interesse, o próprio Santos já tem interesse na contratação do Dudu, só que eu acho que ninguém vai estar disposto a pagar 60 milhões de multa aí, né? E o salário de 1.800.000, né? Um salário de 1.800.000, um salário de Verdade. 1.800.000. Salário Mas pesado. isso que aconteceu com o Dudu, o Cuca quando chegou no Galo, o Hulk quando chegou no Galo, Foi. o técnico era o Cuca. E teve esse mesmo tipo de problema. Foi mesmo. O Hulk verdade. chegou no microfone e falou que estava sendo sacado do time, que ele precisa de rodagem, que ele precisa... Né? Então, assim, conseguiram resolver, ainda bem, conseguiram resolver internamente isso aí, é um BO que não foi pra frente. Verdade. Né? Então, assim, é sentar com o jogador, conversar, eu tenho certeza que isso vai resolver. Às vezes o próprio afastamento do atleta, para ele recuperar a forma física, é uma chance para ele recuperar. É uma chance. Esfriar Porque, a cabeça, devido treinar ao mais. investimento, eu acho muito errado ele ir embora. E a melhor resposta é dentro de campo, né? Nada que há 5 dias atrás tá todo mundo batendo no Cássio, falando mal dele. igual Isso. doido. Fez um grande jogo, hoje é o contrário, tá todo mundo falando dele. Não é o caso do Cássio, que trabalha com as mãos mais, né? Mas eu aprendi com o José Marcos, conhecido como Dario, que língua de jogador é o pé. Então é entrar e jogar um excelente futebol, que aí vai calar. E o que acontece? Dudu, pra mim, não vinha mal no Cruzeiro. Não entendi. Por isso que eu até concordei. Eu acho que tem alguma coisa interna mesmo, porque o Dudu não tava mal. Nossa, mas o Dudu tá péssimo dentro de campo, tem que tirar. Não via esse futebol assim tão ruim dele. Então eu acho que teve alguma coisa interna ali Eu mesmo, disse sabe? aqui no primeiro jogo do Brasileiro, ele fez um gol. Isso, né? O Gol fez outro, tanto que ganhou do 2-1, né? Um bom jogo que o Cruzeiro fez. Então o Dudu sempre... É porque o Dudu carrega o nome dele, Isso, o nome dele é pesado. É pesado, né? Como é pesado. o do Gabigol é pesado. Você vê que, Isso. tipo assim, a imprensa não fala tanto no Alisson, não Isso, bate tanto não no cara. bate tanto. Mas bate no Dudu porque é o cara que É. chegou pra decidir. Né? É verdade. Chegou com uma Verdade. contratação bombástica do ano aí. Justamente. Beleza, André, a gente vai passar aqui pro Israel tá falando sobre o jogo do Corinthians e Flamengo ontem, mas só que eu queria que você falasse aí o próximo jogo do Cruzeiro, você tá sabendo aí? Nós estamos aqui com os próximos jogos do Cruzeiro, né? Então, o Cruzeiro vai ter agora, né, dia 1/5, né, contra o Vila Nova. Né? Então, é um jogo que vai ser no Mineirão. Quinta-feira. Copa do Brasil. Quinta-feira agora, Copa do Brasil.
E o próximo jogo do Brasileiro é no domingo contra o Flamengo, né? 6h30. Então, o Cruzeiro tem um jogo, teoricamente, fácil. E tem um tempo contra a o mais Vila pra Nova, descansar, né? E depois tem um jogo falou que o pesadíssimo Galo contra o joga Flamengo. terça-feira, o Cruzeiro joga só quinta-feira. Pois é. O que tinha que ter feito com o Atlético, né? O que tinha que ter feito com o Atlético. O Galo tem o jogo contra o Juventude na segunda, mas em compensação só volta a jogar na quinta-feira, apesar que é um jogo fora também, né? Que é o do Sport Week. Mas poucos dias de folga também. E o que me deixa tranquilo aqui é porque o Cruzeiro, na minha opinião, tem um bom elenco. Então, assim, além de ter um espaço, como o Israel falou, a gente tem jogadores à altura para substituir quando não tiver, né, com algum desgaste físico. Então, assim, eu acho que contra o Vila Nova nós vamos fazer um bom jogo. E contra o Flamengo, realmente, eu acho que é o time mais difícil do Brasil esse ano de se bater. Tanto que ontem deu uma coça histórica no Corinthians de 4-0. Então, acho que vamos ter bons jogos aí pro futuro. O Vila tá em terceiro na Série B, né? Sim. É o mesmo caso do Maringá. Maringá também tá em terceiro. Só que na Série C, né? Então, assim, são jogos que, assim, é pra gente prestar atenção mesmo, porque é time que pode complicar. Pode abrir o olho. Pode complicar, verdade. entendeu? Então, assim, o técnico do Maringá ele já deu entrevista ontem, falando assim, agora a gente vai tentar ganhar de mais um finalista de Copa do Brasil. Entendi. Entendeu? Porque tirou o Juventude. E foi o Maringá que dispensou o Juventude da Copa do Brasil. Agora, para encerrar esse Cruzeiro e Atlético aí, Atlético e Cruzeiro, os dois representantes, vamos botar um pouquinho de fogo aqui, não é mesmo? Tá muito calma essa bancada aqui. Não, então... eu tô segurando a mesa aqui, porque o André tá vendo o Galo, a mesa tá uma tremedeira danada aqui, rapaz, o trem tá complicado, eu tenho que pôr um calço aqui, viu? Ô, diretor, põe um calço na mesa aqui, Tá tremendo demais? Tá tremendo demais. E aí, André, vai aceitar isso aí? O copo dele não pode ficar cheio não, senão derrama. Eles estão um pouco desesperados, né? Então a gente entende quando o desespero vai batendo, né? Tá na zona de rebaixamento, a gente tá brigando pelo título, pela Libertadores. Então vem essas provocações aí mesmo. Não, mas você brigando pela Libertadores, pensa na Sul-Americana primeiro, ué. 0 pontos, como é que é? Você acha que o Galo vai chegar na frente do Cruzeiro? O que você me fala aí? Não, isso é normal, né? Normal? Nos últimos 5 anos, primeiro que adversário nosso hoje no estado virou América, porque o Cruzeiro, sexto Campeonato Mineiro, né? 3 anos é na Série B. Vocês esperaram 50 anos, porque a gente não pode esperar 6? Isso aí é Ferrari que vai acabar o combustível, entendeu? André, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Olhando a tabela do Campeonato Brasileiro hoje, o Cruzeiro tá bem na frente do Atlético. Como é que você retruca essa provocação aí? Só um parênteses, ô André. O Galo, quando foi campeão brasileiro com o Cuca, ele ficou 5 rodadas, as primeiras 5 rodadas sem ganhar. Né? A gente está na 5ª rodada. Então, assim, porque o time não está encaixando, não, manda o treinador embora. Eu tenho uma grande esperança que esse time ele vai dar liga ainda, entendeu? Não, mas é assim, a cada 100 anos sempre dá uma virada dessa, né? Talvez a gente veja o próximo. Eu vou jogar uma água aqui, porque o nosso tempo aqui tá super hiper corrido e eu quero dar oportunidade agora pro Prof tá falando pra gente aí daquele jogo de ontem, Corinthians e Flamengo e Corinthians, né? O que é aquilo ali? O que aconteceu ontem, hein? E nesse mesmo gancho aí eu já quero que você pegue o embalo aí, porque o nosso tempo tá curtíssimo aqui. E já fala também aí do futebol internacional. Começando pelo Flamengo e Corinthians, você vê que o Flamengo hoje é um elenco no Brasil da Europa. Do meio de campo pra frente, todos os jogadores do Flamengo são de seleções. O Pulgar, seleção chilena. O De La Cruz, uruguaia. O Gerson, brasileira. Cebolinha, brasileira. Arrascaeta, uruguaia e Pedro, brasileira. E além do que, eles jogaram na altitude quinta-feira, esses jogadores aí foram poupados. O Arrascaeta, o De La Cruz e o Cebolinha foi banco lá na altitude. Então você vê que o Felipe Luiz preparou os caras para pegar o Corinthians. Eu tava pensando. E a pancada foi muita, porque o Arrascaeta e o Pedro, no dia que eles estão inspirados, é difícil parar os outros. O que é aquilo do Pedro ontem? Eu fiquei impressionado. E o Hugo Souza também foi, né, além de ter salvado a gente em ter tomado uma goleada histórica, porque poderia ter sido 6-7. Na hora que abriu que os 3-0 ali, mas ele deu um passo pro Pedro lá também, no terceiro gol. Não, e tem o jogador, quando ele tá voltando de contusão, o treinador, ele tem aquele negócio, não, vamos colocar aos poucos. Você viu,
o Pedro voltou. Ele Já é voltou diferente, metendo ele é um gol, cara. centroavante, Já faz gol voltou, mesmo. não precisou desse processo, ele foi quase um ano fora, Voltou né? fazendo gol. Já voltou fazendo Falei gol. que Nem voltava parece que machucado. ficou um ano Ele parado. voltou como Não. se não tivesse machucado. É, Voltou isso aí. a verdade é essa. Ele fez 2 gols ontem, eu vi o jogo também, depois do Flamengo e É. Corinthians, e ia fazendo um golaço. Bola na Ia, trave. bola, O uma goleiro caneta, pegou na ponta pegou do pé. na ponta, o goleiro fez uma grande defesa. Então ele fez 2 gols e quase fez o hat-trick. E O seria um Flamengo golaço. é o favorito, né? Os campeonatos brasileiros e a Libertadores. Depois na minha daquele opinião. jogo de ontem ali, E- sinceramente. Assim, não é muito parâmetro não, tá? Se fosse 4-0 em cima de um Palmeiras, aí eu ia falar isso aí. Né? O Corinthians... Não, mas ele- o time do Corinthians não tá Corinthians. ruim, não. O Não, mas problema ele do vem Corinthians arrastando é, tem tipo muito assim, tempo também, Lucas. além de estar sem treinador. É, tem isso Além também, de né? estar sem treinador. Dorival Júnior vai Né? fechar mesmo? Uai, tá chegando lá hoje pra assinar. Tá chegando, Tá né? chegando. Ligou pra mim. confirmando. Aí sim, hein? Tá vendo? É isso aí. Vai arrumar nosso time, o Dorival. É isso aí. Israel, e o futebol internacional? Agora, falando do futebol internacional aqui, é enaltecer a conquista do Barcelona, né, em cima do Real Madrid. Sábado foi um jogaço, né? Barcelona 3-2. Foi um jogo de 2 viradas, né? Real Madrid saiu na frente, o Barcelona virou. Ou quer dizer, ao contrário, né? O Barcelona saiu na frente, o Saiu Real na Madrid frente, virou virou. e o Barcelona tornou a virar de novo na prorrogação. Então foi um jogaço. E na hora que teve aquele pênalti no finalzinho ali, eu falei, puxa vida. E Diga-se de passagem, um dos melhores jogos que eu vi Foi nos mesmo. últimos 2 anos. é aí. só Um cara jogaço, monstro mesmo dentro de campo, né? Muitos Dos lugares, dois lados. um futebol de um altíssimo nível e também ressaltando, né, o Barcelona a importância de se dar oportunidade para os jovens. Pra base. Né? O Yamal, que é um menino que hoje tem 17 anos, O que é aquilo? já é São campeão muitos europeu, jogadores da base, campeão da Copa do Rei, campeão... Fermin, Yamal, Então, assim, vários, Gavi, o Pedro, Gavi, Pedri. o Pedro que jogou muito, então assim, jogadores que vêm da base e conseguiram engolir zagueiro lá o com temido Marcinho. Real Madrid, né, que é o time Que mais temido contrata da Europa. pesado. Então eles fizeram um grande jogo, foi um Além futebol do realmente diferenciado. destacar também o Liverpool, né? Que conquistou a Premier League em 2019, mas foi na época da pandemia. Então a torcida do Liverpool não comemorava um título com o time no seu estádio desde 1990. É muito tempo, né? Né? 35 Muito anos. tempo. Então eles ganharam em 2019, mas como era a época da pandemia, não teve como o torcedor ir pro pubzinho, tomar uma cervejinha, comemorar o título no estádio de Anfield Road. Mas ontem eles ganharam merecidamente, né? Estreia do técnico aí nessa temporada, do Slot. E parece que ele era auxiliar do Klopp, né? E não mudou nada, ele só melhorou o time. E só para ressaltar também que, né, a gente viu o altíssimo nível do futebol, né, da final, com alguns jogadores brasileiros, né? Ou seja, a culpa da seleção brasileira tá tão mal assim, não é de jogador. Porque se fosse, não estaria tantos jogadores brasileiros, né, disputando um dos maiores campeonatos desse. Então falta a Os organização. jogadores brasileiros estão nas melhores ligas, né? Tá. O que estava faltando no Cruzeiro. Tá faltando a organização Hoje tática. já não falta mais, então falta organização pra gente conseguir ter uma Tem seleção boa para um jogador do Real Madrid que tá sendo muito criticado, tá até pra sair, eu esqueci o nome dele, meio de campo lá, foi o maior... Modric. Isso. O Tá. Modric errou o passe Não, final, mas é o jogador brasileiro, Rodrigo, Rodrigo, meio de campo, isso meio mesmo. atacante. Meio O atacante, Rodrigo, a torcida do Real Madrid é uma torcida que cobra demais, né, em excesso. Isso, E ela não pode esquecer que o Rodrigo já salvou o Real Madrid em 2 Champions League. verdade. O Rodrigo fez um gol contra o Manchester City, 2 gols nos acréscimos. É. Né? Então, tipo assim, ele é um jogador que tem um respaldo do técnico, do Ancelotti. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, se o Ancelotti vai sair do Real Madrid. Aí o problema dele é que o Mbappé chegou, né? Então acaba que ficou o trio, né? O Vinícius Júnior, o Mbappé e o Rodrigo. Então, ele ficou sendo mais fraco, ele é o mais batinho fraco, feio, né? né? E quando Mas estoura, sempre bola, sai ele mais tem fraco. muita bola. O Rodrigo é muito bom. Eu vou falar com vocês uma coisa, o torcedor tem uma memória muito curta, muito curta mesmo. Gente, é uma pena, passa muito rápido. 6 horas mais 36 minutos, a gente já tá mais de 1 hora com a resenha esportiva e a gente tem que cumprir a regra aqui. Nosso tempo tá encerrando. Eu tenho aqui alguns minutos, né? 2 minutos pra gente fazer as considerações finais. Leandro? Primeiro, mais uma vez, agradecer, né, a oportunidade e espero estar firme com vocês aqui toda segunda-feira, levando o nome da resenha aí, fortalecer esse canal ainda mais. Mandar um beijo pra minha esposa, linda, maravilhosa, Carol. Aí, isso aí. Pra minha filha Isis,
Papai te ama, filho. Fazer aquela média. E a galera que a gente mandou o link, que tá seguindo, obrigado mesmo aí. Muita gente participando aqui no chat, viu, gente? Eu tô muito feliz com a participação de todo mundo. Não deu pra mandar aquele alôzão aqui, ler o recado de todo mundo, muito corrido, mas segunda-feira a gente vai estar mandando aqui esse alôzão que ficou faltando aqui. Israel, suas considerações finais. É agradecer vocês pelo convite, né? Sempre que possível a gente vai estar aqui comentando futebol de novo com vocês. A gente conta com você aqui toda segunda-feira, rapaz. Pode sempre deixar. Que possível, toda segunda-feira. Nós vamos vir sim. Mandar um abraço para todos os meus alunos que estão ligados aí no YouTube aí, galera do colégio lá, do treino. Tem o treino agora, 6h30, né? Tem um treino de boa, as meninas devem estar até doidas lá no colégio lá já. Pois é, por isso que eu tô aqui, ó, apressando aqui. Valeu demais pela sua participação aqui com a gente, viu? Quero estar agradecendo aqui também o representante cruzeirense. Ele é prefeito aqui da nossa cidade, mas a gente sai daquele protocolo de prefeito, descontração aqui. Muito obrigado aí, André, por estar participando aqui com a gente da resenha. E toda segunda-feira a gente quer você aqui com a gente participando aqui, viu? Suas considerações finais aí. Pouca gente sabe que eu sou cruzeirense, né? Portanto, a cidade é toda pintada de azul, né? Então a gente manda um abraço aí pra todo mundo, pra minha família, pra minha mulher, pra minhas meninas, pra todos os pequienses, pessoal da região que vem acompanhando. Eu acho que é uma resenha saudável, muito bacana. Também quero mandar um abraço aí pros pequizeiros, né? Que é o grupo do Cruzeiro aí de Pequi, que a gente comenta aí, corneta bastante. E acho que é muito importante a gente voltar a ter esse sentimento de futebol aqui, né, na cidade, o sentimento, né, dessa rivalidade, até porque essa rivalidade é uma rivalidade saudável, que a gente conhece as pessoas, conversar, entrosar mais, né? Eu acho que depois da pandemia isso ficou um pouco perdido e eu acho que é um espaço bom para a gente retornar com isso. Beleza. Eu agradeço demais a presença de cada um de vocês. A gente vai encerrando aqui então. Tudo bem? Pode encerrar. Agradecendo aqui a todos vocês que participou com a gente aí desta primeira resenha esportiva. É a primeira de muito. Quero estar fazendo aqui um agradecimento em especial ao nosso âncora, o Vanildo Silva, que é o dono do canal aí, né? Canal do repórter Vanildo Silva. E essa resenha foi transmitida aí também pela Rádio Criativa FM 87,9, a rádio daqui da cidade de Pequi, o qual eu sou o diretor. Um grande abraço para o João Paulo, que está lá nos estúdios da Rádio Criativa FM, João Paulo, filho da Paula da Padaria. E agradecer aqui também os nossos patrocinadores, Sim Informática, em nome aqui do meu amigo Alfredo, lá em Maravilhas, está aí consertando e vendendo e manutenção aí de computadores, viu? Pessoal super, hiper profissional. Eu sou a prova disso, sempre me ajuda lá na rádio. A Casa Nova Materiais de Construção, do meu amigo Graciliano. A Casa Nova está aí fazendo entrega aqui em Pequi 3 vezes por semana, e o Graciliano está estudando aí uma possibilidade de 4 vezes, viu? Tá entregando muito aqui em Pequi. Você pode estar procurando aí meu amigo Graciliano, e tá sempre prontinho para te atender lá na Casa Nova Materiais de Construção, e ele tá aí também assistindo a nossa resenha, né? Um grande abraço para você aí. E esta resenha é uma parceria da IRG, o turismo levado a sério. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço pelo carinho, pela audiência, pela paciência. E na semana que vem, segunda-feira, depois aí da rodada do final de semana, a gente espera todos vocês aí no canal do repórter Vanildo Silva. Um grande abraço, beijo no coração, até mais, tchau, tchau. Resenha Esportiva. Apresentação Lucas Rezende. Comentários de André Melgaço, Leandro Dias e Bruno Souza. O melhor do esporte para você aqui no canal Repórter Vanildo Silva. A resenha esportiva está no ar.